Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe. Meus queridos, hoje em dia está aparecendo muitas pregações aí, tá? Que tem fugido completamente do contexto original do que é o verdadeiro evangelho, tá? E um desses contextos aí, dessas ideologias, dessas técnicas aí, está relacionado aí a essa prática tão conhecida aí como coach. Mas o que é coach, irmão? Bom, meus queridos, a palavra coach surgiu ali na Inglaterra, né? As pessoas que utilizam essa técnica coach, elas ensinam pessoas aí a alcançar seus objetivos econômicos, financeiros, aí social, né? Então, o coach, a pessoa que trabalha fazendo ensinando as pessoas a alcançar seus objetivos, nada contra, tá? Eu até acho interessante, porque é uma forma também das pessoas também aí vencerem, né? Criar estratégias para poder vencer na vida. Porém, em relação aí à palavra de Deus, as coisas mudam completamente, tá? Porque esse termo coach tem entrado sorrateiramente aí no meio cristão, e isso tem aí transformado muitos cristãos aí, a cabeça de muitos cristãos aí, sobre o verdadeiro evangelho, tá? O verdadeiro evangelho de Cristo, tá bom? Então eu vou trazer aqui para vocês, nesse vídeo aqui, algumas situações para que vocês fiquem alerta, para que vocês fiquem aí vigilantes quanto a certo tipo de pregações aí que estão se tornando heresias no meio do povo cristão. Então, meus queridos, a palavra do Senhor, ela vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Então a palavra do Senhor vai dizer que o cristão, o justo, ele viverá pela fé. O que isso significa? Isso significa que nós, cristãos, não devemos nos apegar a coisas materiais deliberadamente, porque todas essas coisas são passageiras. Porém, pela fé, nós podemos conquistar certos benefícios, certas vitórias, a bênção do Senhor, o privilégio de alcançar aí as riquezas, as bênçãos do Senhor, fazendo a obra do Senhor e crendo aí no seu poder recompensador. Porém, esse é um dos critérios aí, é um dos detalhes que compõe a vida do cristão, certo? Porém, existe algo muito mais importante aí, que essa pregação coach tem tirado de muitos cristãos aí, que tem estado desapercebido, tem atentado para a palavra do Senhor, em relação aí à nossa conduta moral. Ou seja, as pessoas que pregam com essa técnica coach, muitas delas acabam atribuindo que o verdadeiro servo de Deus, ele só pode ser conhecido se ele for bem-sucedido. Se ele tiver um bom carro, se ele tiver uma conta recheada, se ele tiver uma boa estrutura social, tá? Conhecimento, publicidade. Então, é totalmente o inverso do que a Bíblia ensina, tá? Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós cristãos, o verdadeiro evangelho, na verdade o coach, ele desconecta completamente do verdadeiro evangelho. Fica ali naquela questão, naquelas promessas, né? Às vezes aquelas analogias parecem ter sentido, né? Mas é bastante superficial, tá? As ilustrações ali que eles fazem não promovem nenhum tipo de arrependimento, tá? E nem mudança de vida, nem mudança de caráter. E o verdadeiro evangelho é isso. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que faz o homem ser renovado, tá? Que faz o homem abrir mão, ou seja, da sua antiga natureza, para viver uma nova natureza em Cristo, através dos frutos do Espírito, tá? Então, o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, e todo aquele que nele crê será justificado ali dos seus pecados, será renovado, se transformando em uma nova criatura e ali vivendo uma vida baseada nos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Fé, amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio.
todos aqueles frutos que faz você parecer com Cristo, tá? Fé, amor, longanimidade, benignidade, temperança. Então é a partir destes frutos, dessas características, que você vai ser ali, você vai ter ali as características de um verdadeiro servo de Deus. É o seu testemunho moral, o seu testemunho de vida moral, tá? A sua conduta moral é que vai determinar se você é um cristão ou não um cristão. E não o que você tem. Não são os bens materiais, como prega ali boa parte dessas pessoas que pregam sobre essa doutrina coach aí, que acha que pelo seu vizinho ter um carro do ano, você tem que ter também, porque se você não ter, significa que Deus não é com você. Essas analogias, o meu vizinho tem um iPhone, eu tenho um celular inferior, não, eu tenho que ter um celular igual ou superior do meu vizinho, para poder ele ver que Deus é na minha vida, e assim não é bem assim. Tá? A Bíblia vai dizer que a nossa conduta moral, a partir do novo nascimento, é que tem que ser o testemunho que nós temos, que nós damos, que leva as pessoas ali a entender que nós somos de Cristo. Porque se os bens materiais fosse meio de provar de que somos filhos de Deus por conta disso, Jesus ele não teria vindo de uma forma humilde. A Bíblia vai dizer que o Senhor se desfez da sua glória, porque ele mesmo sendo Deus não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se desfez da sua glória e se fez homem, como nós, sujeito às mesmas paixões, tá? Então, o próprio Cristo mostrou ali um testemunho de humildade e de um caráter que todos olhavam para ele e queriam seguir aquele testemunho que Jesus dava. Tá, meus queridos? Não estou dizendo, como estou falando, como eu disse antes, eu não estou falando que essa técnica coach, ela não sirva para alguma coisa, ela serve, mas para o reino de Deus. Não pode ser colocada ali como um critério para a pessoa ser conhecida serva de Deus. Eu não posso chegar em um culto e começar a pregar e simplesmente me basear em analogias, me basear em bens materiais, me basear apenas em coisas passageiras. A minha pregação tem que gerar fruto de arrependimento. Tem que fazer as pessoas olhar para dentro de si e entender que são pecadoras e que precisam nascer de novo na pessoa de Cristo. Então essa doutrina coach está tirando essa realidade, essa verdade do verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo é mudança de conduta moral e não mudança de estrutura material, tá? Porque existem muitas pessoas aí que não têm uma estrutura material, vamos dizer assim, gigante, ou que causa inveja nas pessoas, vamos dizer assim, tá? Mas vive uma vida moral agradável a Deus e que as pessoas olham e glorificam a Deus pela vida dela, pela conduta moral, pela verdade, tá? Pela sinceridade, pela moralidade dele, tá? Em contrapartida, tem pessoas aí que tem tudo e não dá testemunho. Não dá testemunho. Tudo bem, existem cristãos que realmente são bem-sucedidos, são abençoados, mas a bênção dele não pode ser critério para ele ser conhecido de Deus. O que vai fazer ele ser conhecido de Deus é a conduta moral. É a sua nova vida praticando ali as mesmas obras que Jesus praticou. É isso que vai fazer um homem conhecido de Deus. Não é sua riqueza. Então, essas pregações que focam em bens materiais, que fica entregando chave de casa, entregando chave de carro, fazendo ali certo tipo de promessas, às vezes promessas vazias, tá? Não é isso que o verdadeiro evangelho prega. Nós já temos a nossa riqueza maior, que é a nossa salvação, é o nosso bem maior.
É a coroa, a nossa coroa. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz assim, olha, cuidai do que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é essa? É a coroa da salvação. Essa é a maior riqueza que nós temos. As outras coisas não podem servir de parâmetro para sermos conhecidos pelo mundo, que nós somos filhos de Deus. Tá, meus queridos? Então, cuidado quando você começar a ir para a igreja, você for para a igreja e começar a ouvir pregações do tipo você tem que ter uma vida bem sucedida, porque isso aí isso faz parte da sua conduta aí, vamos dizer, social, que você não pode ficar por baixo, que você não pode passar prova, o cristão não pode passar prova. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ah, mas você não pode, você é filho de Deus, você vai passar prova. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer o mundo. Tá, meus queridos? Então, pregações coach, onde se foca mais nas questões financeiras, mudança de vida financeira, econômica, bens materiais, e não foca no arrependimento, na mudança de vida, mudança de caráter, no pegar sua cruz e carregar. Essa pregação aí, ela pode estar levando as pessoas aí para um caminho sem volta. Então fuja de pregações que foca somente em bens materiais e que não fala do compromisso do cristão em manter a sua salvação independentemente das circunstâncias. E que a conduta moral do cristão, o cristão realmente é conhecido pela sua conduta moral, pelo seu testemunho, pelos frutos do Espírito, e não por uma conta recheada aí no banco. Tá, meus queridos? Então vigia, preste atenção na palavra de Deus, foca no que está escrito. Tá, meus queridos? Deus é galardoador, sim, é galardoador. Deus abençoa? Abençoa. Se atentamente ouvis a minha voz e obedecer, seguir os meus passos, não se desviar. Se o seu coração se achar sempre puro e fiel a mim, as minhas bênçãos te alcançarão. Tá? Mas, às vezes, o cristão também passa prova. Tem muitos testemunhos aí que cristãos passam prova. Mas a salvação dele está garantida no Senhor. Essa é a alegria do cristão. Essa é a alegria, a vitória que nós conquistamos em Cristo na cruz. Tá, meus queridos? Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Não fique... A Bíblia diz o quê? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não ficais aí ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor há de cuidar de cada um de nós, conforme a sua vontade. Tá, meus queridos? Então fiquem todos na paz, vigia com essa pregação coach, com essa linha de... essa doutrina aí, coach aí, que muitas promessas aí, egocêntricas, analogias aí, que às vezes tem um de sentido, mas não traz arrependimento, não traz desejo de mudança de vida no Senhor Jesus. Cuidado. Tá, meus queridos? Fica todo mundo na paz. Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tá, meu querido? Se você fazendo isso aí, você está ajudando a obra do Senhor e ajudando também esse trabalho aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos. Tá bom? Cada pessoa que for alcançada, você terá parte aqui nesse trabalho. Tá, meus queridos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, paz para vocês.